A alfaiataria ficava espremida entre uma loja de conserto de celulares e um bar antigo na zona norte do Rio de Janeiro. A fachada era discreta demais para chamar atenção. Vidro fosco, letreiro antigo com letras douradas já descascadas e uma porta de madeira que rangia ao abrir. Para quem passava apressado, era apenas mais um comércio resistindo ao tempo. Para quem entrava, porém, havia algo difícil de explicar, uma sensação de ordem num bairro onde o caos parecia regra. Elias passava os dias ali dentro. Chegava sempre antes das 8, levantava a porta com cuidado, limpava o balcão, organizava as tesouras por tamanho e alinhava os rolos de tecido como quem cumpre um ritual. Não falava muito, atendia bem, media com precisão, entregava no prazo. Nunca discutia preço, nunca se atrasava, nunca errava. No bairro, isso despertava respeito. Em certos lugares, eficiência demais chama a atenção. Ali, despertava silêncio. A alfaiataria sobrevivia cercada por territórios instáveis. A cada poucos meses, o controle mudava de mãos. O Comando Vermelho vinha avançando pela região, tomando pontos, expulsando antigos donos, impondo novas regras. Comerciantes fechavam mais cedo, pagavam taxas, aprendiam a abaixar a cabeça. Elias, não. Quando os primeiros soldados do CV começaram a circular pela rua, ninguém o viu mudar o comportamento. A porta continuava aberta no mesmo horário. A máquina de costura mantinha o mesmo ritmo. O olhar, sempre atento, nunca se demorava mais do que o necessário em ninguém. Do outro lado da rua, homens armados passaram a observar. Não por curiosidade, por estranhamento. O responsável pela área era conhecido como Nego Dimas. Não era dos mais velhos, mas tinha pressa de provar autoridade. Onde chegava, fazia questão de marcar presença. Entrava em bares, mudava gerentes, trocava fechaduras, cobrava pedágio. A alfaiataria permaneceu intacta por semanas, como se não existisse. Isso para Dimas era um problema. A ordem veio simples. Vê qual é a desse cara. Naquela tarde, 3 homens atravessaram a rua. Não entraram juntos. Um ficou encostado no poste, fingindo mexer no celular. Outro parou no bar. O terceiro empurrou a porta da alfaiataria. O sino tilintou. Elias ergueu os olhos por um instante. Avaliou o homem como avaliava qualquer cliente. Postura, ombros, altura, desgaste da roupa. O sujeito usava uma camisa larga, bermuda, chinelo. Um volume rígido marcava a cintura. Não havia tentativa de disfarçar. "Boa tarde", disse Elias, com a mesma voz neutra de sempre. O homem não respondeu de imediato. Caminhou pelo espaço, tocou nos tecidos, passou a mão pela bancada. O olhar não buscava ternos, buscava reação. "O movimento aqui é bom?" perguntou finalmente. "O suficiente", respondeu Elias, voltando à costura. A resposta foi curta demais para quem queria conversa. Para quem queria submissão. O homem saiu sem dizer mais nada. No dia seguinte, voltaram 2. Um sentou, outro ficou de pé. Perguntaram preço, prazo, fizeram perguntas sem lógica. Elias respondeu tudo com exatidão. Não se mostrou nervoso. Não tentou agradar. Não tentou se explicar. Naquela noite, Dimas ouviu o relatório e franziu o rosto. Algo não fechava. Comerciantes daquela área já teriam perguntado se estava tudo bem, oferecido café, demonstrado medo. O alfaiate não demonstrava nada. A decisão veio rápida. Iriam fechar a loja, não por dinheiro. Por exemplo, a invasão aconteceu numa manhã de quarta-feira. Sem aviso. 4 homens armados entraram juntos. A rua parou. Portas se fecharam. O bar silenciou. Dentro da alfaiataria, Elias estava sozinho. Um dos homens chutou uma cadeira. Outro empurrou o balcão. Tecidos caíram no chão. A máquina foi desligada à força. "Acabou essa palhaçada", disse um deles. "Aqui agora é CV. Ou fecha ou paga." Elias permaneceu de pé. Não discutiu. Não levantou a voz.
Apenas caminhou até a porta e a fechou com cuidado, como fazia todos os dias ao encerrar o expediente. Esse gesto fez os homens se entreolharem. Ele voltou-se para eles lentamente. O rosto continuava o mesmo, sem raiva, sem medo, mas havia algo novo no olhar. Cálculo. Do lado de fora, ninguém ouviu o que foi dito. Apenas perceberam que o tempo passou mais do que deveria. Nenhum tiro, nenhum grito, apenas silêncio. Quando a porta se abriu novamente, os 4 homens saíram. Não correndo, não ameaçando, caminharam rápido, sem olhar para trás. Naquela tarde, a alfaiataria fechou mais cedo. À noite, um telefone tocou longe dali, em outro estado. A mensagem foi curta, direta. Usava códigos antigos que poucos ainda conheciam. Elias não era apenas um alfaiate, e o Comando Vermelho havia cometido um erro que não poderia ser desfeito. A alfaiataria não era apenas um ponto comercial. Funcionava como uma peça deslocada dentro de um tabuleiro violento, onde tudo tinha dono, vigia e preço. O bairro aprendera a ler sinais ao longo dos anos, o tipo de música que tocava nos bares, os carros que circulavam à noite, as pichações que surgiam nos muros. A chegada do Comando Vermelho havia sido marcada por mudanças sutis, porém definitivas. Novos rostos armados, novos horários impostos, novas regras não ditas. Elias conhecia todos esses sinais, não por medo, mas por hábito. Vivera tempo suficiente em cidades diferentes para entender que o poder raramente se anunciava com palavras. Ele se manifestava no ritmo das ruas. No Rio, esse ritmo oscilava entre o barulho distante de motos e o silêncio pesado que antecedia decisões importantes. A alfaiataria sobrevivera porque Elias sabia quando observar e quando agir. Por trás da máquina de costura havia uma rotina meticulosa. Elias não improvisava. Os tecidos eram adquiridos sempre dos mesmos fornecedores, pagos em dinheiro vivo, notas pequenas. Nunca anotava nada, nunca usava aplicativos bancários. As encomendas vinham de clientes discretos, funcionários públicos, seguranças privados, empresários que evitavam shoppings, homens que precisavam parecer respeitáveis durante o dia e invisíveis à noite. Alguns sabiam mais do que deveriam sobre o alfaiate. Nenhum ousava comentar. Do outro lado do conflito, Nego Dimas enfrentava pressões que iam além da alfaiataria. Ele havia recebido a área recentemente, transferido de outra comunidade após conflitos internos. Precisava mostrar serviço. Cada ponto comercial não regularizado enfraquecia sua posição. O CV funcionava com hierarquia rígida, e Dimas sabia que qualquer sinal de fraqueza seria explorado por rivais, externos e internos. O problema era que Elias não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. Não reagia como comerciante comum, não tentava negociar, não procurava proteção, não demonstrava pânico. Para Dimas, isso só podia significar 2 coisas. Ou o alfaiate era louco, ou estava protegido por algo maior. A investigação informal continuou. Olheiros passaram a observar horários, clientes, hábitos. Notaram que Elias nunca chegava atrasado, nunca saía acompanhado, nunca carregava sacolas grandes. Mas, uma vez por semana, sempre no mesmo dia, fechava a loja 2 horas mais cedo. Ninguém sabia para onde ele ia. O bairro também tinha seus próprios personagens orbitando a alfaiataria. Dona Célia, que morava no prédio ao lado, jurava que Elias não dormia ali, embora a luz do fundo da loja acendesse em horários improváveis. Um antigo policial reformado, cliente ocasional, comentou certa vez que o alfaiate media corpos como quem já vira muitos caírem. Não por curiosidade mórbida, mas por precisão profissional. Esses comentários não se espalhavam. No Rio, sobreviver também é saber quando calar. Enquanto isso, longe dali, a vida de Elias se conectava a uma estrutura que não dependia daquele bairro específico.
Ele mantinha contatos discretos em São Paulo, em cidades do interior, em rotas que cruzavam estados sem chamar atenção. Nada disso envolvia drogas ou armas diretamente. Seu valor estava em outra coisa: logística silenciosa, identidade falsa, circulação limpa. O passado de Elias nunca fora apagado, apenas arquivado. Ele aprendera cedo que o verdadeiro poder não se exibe, se administra. Sua associação com o PCC não vinha de bravatas nem de promessas vazias, mas de anos cumprindo funções que exigiam disciplina absoluta. Nunca fora da linha de frente, nunca buscara notoriedade. Era útil demais para isso. Essa diferença de cultura começava a criar tensão invisível. O CV, no Rio, valorizava a presença ostensiva, o domínio territorial visível. O PCC operava como empresa, discreto, paciente, focado em rotas e acordos. Elias era produto desse modelo, um homem treinado para parecer irrelevante. A invasão da alfaiataria não havia sido um improviso. Para Elias, fora um teste. Ele avaliara cada gesto, cada ameaça, cada pausa no discurso dos homens armados. Reconhecera a falta de alinhamento, gente nova, pouca experiência, muito barulho. Isso lhe dera margem para agir sem violência. O recado enviado naquela noite não solicitava guerra. Solicitava correção. No dia seguinte a rua parecia igual, mas os olhares haviam mudado. Os homens do CV não passaram mais em frente à alfaiataria. Comerciantes perceberam, comentaram em voz baixa. Algo fora ajustado nos bastidores. Dimas, por sua vez, recebera uma ligação que não esperava. Curta, sem ameaças diretas. Apenas informações precisas demais sobre sua rotina, seus contatos e seus erros recentes. Não havia assinatura. Não precisava. Ele entendeu. A alfaiataria continuou aberta. Elias voltou a costurar. A máquina retomou o som constante que preenchia o espaço. Para quem observava de fora, nada havia mudado. Mas agora, todos sabiam. Aquele lugar não era apenas uma loja, era um ponto neutro sustentado por um equilíbrio frágil, mantido por alguém que não precisava levantar a voz para ser ouvido. E o conflito que parecia local começava a revelar camadas muito mais amplas. O silêncio que se instalou após a invasão não significava paz. No Rio, a ausência de barulho quase sempre indicava reorganização. Elias sabia disso. O erro mais comum era confundir recuo com desistência. O Comando Vermelho não aceitava afrontas, mesmo quando não eram públicas. A diferença é que agora o conflito não se desenrolava mais na rua, mas em camadas subterrâneas, onde decisões eram tomadas sem testemunhas. Nos dias seguintes, Elias percebeu mudanças sutis. Clientes habituais deixaram de aparecer. Outros, desconhecidos, surgiram apenas para observar. Perguntavam pouco, olhavam muito. A alfaiataria passara a ser medida, pesada, avaliada como risco. Do lado do CV, Nego Dimas tentava ganhar tempo. A ligação que recebera abalara mais do que ele demonstrava. Alguém com acesso àquela quantidade de informação não era um comerciante comum. Ainda assim, Dimas precisava responder. Não fazê-lo o colocaria em posição vulnerável dentro da própria facção. Seu dilema era simples e perigoso. Insistir poderia escalar algo maior. Recuar demais poderia custar seu posto. Ele optou por um meio termo. Um intermediário foi enviado. Um homem mais velho, sem arma visível, conhecido por circular entre comerciantes para resolver pendências. A visita ocorreu numa manhã chuvosa, quando a rua estava quase vazia. O homem entrou, cumprimentou Elias com excesso de cordialidade e sentou-se sem ser convidado. Não falou em ameaça, falou em convivência. Regras. Limites. Linguagem típica de quem tenta mascarar imposição como acordo. Elias ouviu tudo em silêncio, não interrompeu, não reagiu. Quando o homem terminou, Elias apenas abriu uma gaveta, retirou um cartão simples, sem nome, sem logotipo, e o colocou sobre a bancada.
Disse apenas uma frase curta, suficiente para encerrar qualquer negociação. O intermediário entendeu antes mesmo de tocar o cartão. Saiu pálido. A partir daquele momento, o conflito deixou de ser territorial e passou a ser estratégico. O CV começou a investigar Elias com mais profundidade. Vasculharam registros antigos, conexões, movimentações passadas. Encontraram pouco. Documentos limpos demais. Uma linha de vida quase apagada. Isso, por si só, já era um alerta. Ao mesmo tempo, Elias passou a enfrentar obstáculos indiretos. Fornecedores atrasaram entregas. A energia caiu mais de uma vez. Uma fiscalização inesperada apareceu. Nada grave isoladamente, mas somado indicava pressão. Ele respondeu como sempre fizera, com método, mudou horários de entrega, alternou rotas, passou a aceitar apenas encomendas específicas. A alfaiataria reduziu o movimento visível, mas fortaleceu sua função invisível. Pessoas que precisavam desaparecer por alguns dias passaram a procurar Elias. Homens que não podiam errar aparência, gente que precisava ser vista como outra coisa. Cada ajuste reforçava sua posição. Dentro do CV, surgiram divisões. Alguns acreditavam que insistir seria imprudente. Outros viam a situação como teste de autoridade. O nome de Dimas começou a circular com ressalvas. Ele sentia a pressão fechar em torno de si. Precisava resolver aquilo logo, de um jeito ou de outro. A decisão veio numa noite abafada. Uma ação final. Não contra a alfaiataria diretamente, mas contra alguém ligado a Elias. Um cliente frequente foi abordado, intimidado, pressionado a falar. Não falou muito, mas falou o suficiente para confirmar o que alguns já suspeitavam. O alfaiate não era apenas protegido, era parte de algo maior. Essa informação não trouxe alívio, trouxe medo. No dia seguinte, Elias percebeu o movimento antes que acontecesse. Olhares diferentes, pessoas erradas nos lugares certos. Ele não fechou a loja, não se escondeu, apenas preparou o espaço como quem sabe que uma etapa está se encerrando. O conflito havia amadurecido. Não havia mais espaço para testes. O próximo passo mudaria o equilíbrio de forma definitiva, e ambos os lados sabiam disso. O conflito principal começava a irradiar efeitos colaterais, atingindo pessoas que não tinham escolhido estar no centro dele. A alfaiataria, antes apenas um ponto discreto, tornara-se referência silenciosa. Isso trouxe consequências que Elias antecipara, mas não podia controlar completamente. Uma dessas consequências veio na forma de Jonas, um ex-caminhoneiro que agora trabalhava como entregador informal. Ele passara a frequentar a alfaiataria sob o pretexto de ajustes simples, sempre pequenos demais para justificar tantas visitas. Jonas não era ameaça, mas era observável. Gente assim costumava atrair atenção indesejada. Elias percebeu que o homem estava sendo seguido e, sem dizer nada diretamente, começou a espaçar os atendimentos. Jonas entendeu o recado sem precisar de explicação. Outra subtrama se desenrolava no prédio ao lado. Dona Célia, a vizinha antiga, começou a receber visitas noturnas de um sobrinho que ninguém conhecia. O rapaz estacionava longe, observava a rua por longos minutos antes de entrar e saía sempre antes do amanhecer. Elias notou, não por curiosidade, mas porque aquele tipo de comportamento costumava anteceder decisões ruins. A presença do sobrinho indicava que a tensão estava vazando para além do conflito original. Enquanto isso, dentro do CV, a situação de Nego Dimas se deteriorava. A tentativa de pressionar indiretamente Elias havia sido mal recebida por seus superiores. O resultado fora nulo e ainda levantara alertas desnecessários. Um homem enviado de outra área passou a acompanhar suas decisões, não oficialmente, apenas para ajudar. Dimas entendeu o que isso significava. Estava sendo avaliado.
Esse observador, conhecido como Russo, representava uma linha mais pragmática do CV. Menos barulho, mais cálculo. Ele percebeu rapidamente que o problema não era a alfaiataria em si, mas o que ela representava. Um ponto fixo ligado a uma rede móvel. Algo que não se resolvia com invasão ou intimidação. Russo passou a defender uma saída negociada, não por respeito a Elias, mas por autopreservação. Conflitos mal escolhidos custavam caro, e o Rio já tinha problemas suficientes. A pressão temporal começou a se formar quando rumores de uma grande operação policial passaram a circular. Datas possíveis. Áreas-alvo. Mudanças de rotina começaram a ser impostas. Em períodos assim, qualquer atrito entre facções podia se transformar em desastre. Elias sabia disso melhor do que ninguém. Ele acelerou decisões pendentes. Finalizou ajustes que estavam em aberto. Entregou encomendas antes do prazo. Reduziu ainda mais o movimento da loja. A alfaiataria passou a abrir apenas meio expediente em alguns dias. Para os curiosos, parecia declínio. Para quem sabia ler sinais, era preparação. Paralelamente, uma conexão antiga de Elias entrou em contato. Não pessoalmente, uma mensagem cifrada, curta, confirmando que mudanças estavam ocorrendo em São Paulo e que certos equilíbrios precisavam ser preservados. Não havia ordens explícitas, apenas expectativa de que Elias mantivesse o padrão. Resolver sem escalar. Essa era a complexidade central da situação. Elias não podia agir como um soldado, nem como um líder ostensivo. Seu valor estava justamente em evitar que o conflito se tornasse visível. Mas o CV precisava de uma resposta clara, algo que pudesse ser interpretado internamente como resolução. O risco maior surgiu quando Jonas, o ex-caminhoneiro, desapareceu por 2 dias. Não houve notícia, nenhum corpo, nenhuma mensagem, apenas ausência. Elias soube antes mesmo de confirmar. Alguém tentara forçar uma informação que Jonas não tinha. Isso mudava o cenário. Ele fez o que evitara até então. Saiu da alfaiataria fora do horário habitual e percorreu rotas alternativas até um ponto neutro. Lá, encontrou alguém que não via havia anos. A conversa foi curta, objetiva, sem emoção. Elias não pediu nada, apenas informou. Às vezes, informar era suficiente para alterar decisões em cadeia. Quando Jonas reapareceu, estava machucado, mas vivo. Não voltou à alfaiataria. Não precisava, o recado estava dado. As subtramas começavam a convergir. A vizinhança sentia o peso da tensão. O CV percebia que insistir custaria mais do que renderia. Elias sabia que o tempo estava se esgotando. Algo precisava acontecer para encerrar aquela fase. O próximo movimento não seria dele, seria provocado, e quando viesse, redefiniria todas as posições. O evento que mudaria o curso da história não começou com tiros nem com gritos. Começou com uma ausência calculada. Numa manhã de sexta-feira, a alfaiataria não abriu. Não houve aviso colado na porta, nenhuma explicação para clientes. Apenas a porta fechada, a vitrine apagada e o silêncio ocupando um espaço que até então funcionava como um relógio. Para a rua, aquilo foi estranho. Para o Comando Vermelho, foi alarmante. Elias nunca fechava sem motivo. A ausência ativou protocolos internos. Olheiros foram posicionados. Verificaram o prédio, os arredores, as rotas conhecidas. Nada. Nenhum sinal de fuga apressada. Nenhuma mudança brusca. Apenas o vazio. Nego Dimas soube em menos de 1 hora. Seu estômago se contraiu. Aquilo não parecia vitória. Parecia preparação. E o pior tipo. Aquela que acontece fora do seu campo de visão. No início da tarde, Russo solicitou uma reunião urgente. Não no morro, não em território conhecido. Um ponto neutro, afastado, escolhido por quem tinha poder para impor o local. Dimas não teve opção. Foi.
O encontro ocorreu num galpão abandonado, longe de olhares curiosos. Quando chegaram, Elias já estava lá. Vestia algo simples, sem armas visíveis, sem seguranças aparentes. A postura era a mesma de sempre. Ereta, contida, absolutamente controlada. Não parecia alguém acuado, parecia alguém que escolhera aquele momento. Russo percebeu imediatamente que aquele não era um confronto. Era uma comunicação final. Elias não discursou. Colocou sobre uma mesa metálica uma pasta fina. Dentro havia cópias de documentos, fotos, registros de rotas, datas, nomes. Nada sensacionalista, nada exagerado. Apenas provas suficientes para mostrar que o conflito local já estava conectado a algo muito maior. O ponto de virada não estava no conteúdo em si, mas no que ele revelava indiretamente. Elias não era um operador isolado. Era um nó numa rede extensa, organizada, silenciosa, e aquela rede já estava ciente da situação. Isso não é ameaça, disse Elias finalmente. A voz era baixa, firme. É correção de rota. Dimas sentiu o peso daquelas palavras mais do que de qualquer arma. Ele percebeu, naquele instante, que nunca tivera controle real da situação. Apenas reagira a algo que não compreendia totalmente. A revelação mais inesperada veio em seguida. Elias explicou, sem entrar em detalhes, que a alfaiataria não existia por acaso naquele ponto. O local funcionava como zona de passagem, ajuste e neutralidade. Nenhuma facção local seria atacada a partir dali. Nenhuma operação contra o CV seria conduzida naquele território. Mas, em troca, aquele espaço deveria permanecer intocado. Não era um acordo novo. Era algo que já existia informalmente em outras cidades. O erro fora Dimas tentar impor autoridade onde já havia um equilíbrio silencioso. Russo entendeu antes de todos. Aquilo não era rendição. Era um reconhecimento de limites. O choque maior veio quando Elias mencionou nomes de pessoas que não deveriam estar ali. Não ameaçou expor. Apenas deixou claro que já sabia. Isso encerrava qualquer ilusão de vantagem. A reunião terminou sem aperto de mãos, sem gritos, sem promessas, mas algo havia mudado de forma irreversível. Naquela mesma noite, Nego Dimas foi retirado da área, oficialmente por reorganização. Na prática, por ter provocado um conflito desnecessário. Sua queda não foi violenta, foi administrativa. O tipo de punição que não vira notícia, mas destrói carreiras internas. A alfaiataria reabriu na segunda-feira. Elias voltou ao balcão, ligou a máquina, organizou os tecidos. Tudo igual. Mas agora, o olhar dos poucos que sabiam era diferente. Não havia mais curiosidade. Havia compreensão tardia. O ponto de virada não havia sido um confronto físico, mas uma revelação de escala. O conflito local fora absorvido por algo maior, sem que uma única bala fosse disparada. Elias permanecera fiel ao seu princípio mais antigo, vencer sem aparecer. Mas ele sabia que aquilo não encerrava tudo, apenas mudara o nível do jogo. A queda de Nego Dimas não produziu explosões visíveis. Não houve retaliações imediatas, nem disputas abertas pelo território. O Comando Vermelho agiu como costumava agir quando precisava apagar um erro. Ajustou a engrenagem e seguiu em frente. Para quem observava de fora, parecia apenas mais uma troca de comando. Para quem estava por dentro, era um recado silencioso sobre limites que não deveriam ser testados novamente. O novo responsável pela área chegou com um perfil diferente. Menos jovem, menos impulsivo, mais atento ao entorno. Não visitou a alfaiataria nos primeiros dias. Não precisava. A mensagem já havia sido absorvida. A loja passou a ser tratada como ponto neutro, algo que se contorna, não se enfrenta. No bairro, a reação veio em forma de alívio contido. Comerciantes perceberam que a pressão diminuíra. As rondas armadas ficaram menos ostensivas. Certas cobranças desapareceram. Ninguém comemorou abertamente.
No rio, estabilidade é sempre provisória. Mas a sensação de que uma crise fora evitada se espalhou como um acordo tácito. Elias, por sua vez, não demonstrou qualquer mudança externa. Continuou chegando cedo, abrindo a porta com o mesmo cuidado, atendendo com a mesma precisão, mas internamente ajustava rotas. O episódio confirmara algo que ele já sabia. Sua presença naquele ponto havia se tornado conhecida demais, e visibilidade, mesmo discreta, era risco. As consequências também alcançaram Jonas. O ex-caminhoneiro deixou a cidade. Não se despediu. Apenas sumiu de vez, como quem aprende rápido demais que certos cruzamentos não devem ser repetidos. Elias aprovou a decisão em silêncio. Sobreviver, às vezes, era saber quando desaparecer. Dona Célia voltou à rotina normal. O sobrinho não apareceu mais. As visitas noturnas cessaram. A rua retomou seu ritmo irregular, aquele equilíbrio frágil sustentado por acordos invisíveis. A alfaiataria, agora, era vista com uma mistura de respeito e distância. Ninguém perguntava Ninguém testava limites. Dentro da estrutura mais ampla, as reações foram avaliativas. Elias recebeu sinais de que sua condução fora considerada correta, não por ter vencido um conflito, mas por tê-lo encerrado sem escalar. Isso reforçava sua utilidade. Ao mesmo tempo, indicava que novas responsabilidades poderiam surgir. Resolver problemas silenciosamente cria expectativa de repetição. Ele sabia disso. As consequências emocionais também existiram, ainda que Elias não as externalizasse. O episódio confirmara que o tempo de neutralidade absoluta estava se esgotando. Permanecer no mesmo ponto por muito tempo, mesmo como peça discreta, atraía a atenção indesejada. A rede começava a se ajustar ao redor dele, e isso exigia decisões futuras. Do lado do CV, Russo consolidou sua posição. Defendeu internamente que a resolução havia evitado perdas maiores. O episódio passou a ser citado como exemplo de erro de leitura territorial. Um ajuste necessário. Não se falava em Elias pelo nome. Falava-se em ponto sensível. Isso bastava. A reação mais significativa, porém, foi a ausência de reação violenta. Isso confirmava que o equilíbrio havia sido aceito. Nenhuma tentativa de invasão, nenhuma intimidação indireta, nenhuma retaliação. O silêncio, dessa vez, significava concordância. Elias aproveitou esse intervalo para observar. Reavaliou clientes. Reduziu ainda mais os atendimentos aleatórios. A alfaiataria passou a funcionar quase como fachada de manutenção, não de expansão. Menos produção, mais seleção. As consequências finais daquele ponto de virada não eram imediatas. Elas se manifestavam em pequenas decisões diárias. Quem entrava, quem não entrava, quem recebia a resposta, quem era ignorado. O conflito deixara marcas invisíveis, mas profundas. Elias sabia que crescera dentro daquela situação. Não em poder ostensivo, mas em consciência estratégica. O erro do CV fora acreditar que controle territorial era absoluto. A correção mostrara que existiam camadas onde esse controle não alcançava. A história não avançava mais em linha reta. Ela agora se dobrava sobre si mesma, preparando o terreno para algo novo. As consequências haviam sido absorvidas, as reações estabilizadas. O próximo passo não seria reação a uma ameaça, mas escolha ativa de caminho. E isso exigiria mais do que silêncio. O período que se seguiu não trouxe novos confrontos, mas impôs desafios mais sutis. A ausência de ameaça direta não significava tranquilidade. Para Elias, significava responsabilidade ampliada. Quando o conflito cessava sem violência, sobrava para quem o havia contido a tarefa de manter o equilíbrio. A alfaiataria passou a operar em outro nível, menos como negócio visível, mas como ponto de ajuste fino. Elias começou a recusar trabalhos que antes aceitaria, não por arrogância, mas por leitura de risco.
Cada cliente passou a ser avaliado não apenas pelo dinheiro, mas pelo impacto potencial. Um erro de julgamento agora custaria mais caro do que antes. Essa mudança exigiu adaptação. Elias precisou abandonar a ilusão de que poderia permanecer apenas reagindo. O crescimento vinha justamente do oposto, antecipar. Ele passou a observar padrões mais amplos, não apenas no bairro, mas nas rotas que o atravessavam. Movimentações em terminais rodoviários, mudanças discretas em horários de carga, ausências repetidas de certas figuras. Tudo era sinal. Um novo desafio surgiu quando um antigo contato tentou reativar uma conexão que Elias considerava encerrada. A proposta era tentadora: ampliar a atuação, transformar a alfaiataria em algo maior, mais lucrativo. Elias recusou sem hesitar. Crescer naquele contexto não significava expandir, significava sobreviver sem chamar atenção. Essa recusa marcou uma mudança interna importante. Anos antes, ele teria considerado a proposta. Agora, entendia que maturidade estratégica era saber dizer não. O crescimento também se manifestou na forma como Elias lidava com o passado. Documentos antigos foram revistos. Identidades arquivadas, descartadas. Rotas que ele próprio ajudara a criar foram ajustadas para não depender mais dele. Era uma forma de reduzir centralidade. Tornar-se menos necessário era, paradoxalmente, uma forma de proteção. No bairro, pequenas tensões testaram esse novo equilíbrio. Um comerciante tentou usar a proximidade da alfaiataria como escudo. Um jovem armado passou a circular perto demais, tempo demais. Elias não interveio diretamente. Bastou um ajuste de rotina, uma conversa indireta, um silêncio prolongado. As situações se dissolveram sem confronto. Isso exigia autocontrole. A tentação de resolver rapidamente, de forma definitiva, sempre existia. Mas Elias aprendera que soluções rápidas demais deixavam rastros. Crescer era aceitar o tempo como aliado, não como obstáculo. Internamente, sua postura também mudou. Ele começou a preparar uma saída, não imediata, não abrupta, mas concreta. A alfaiataria não precisava fechar, precisava deixar de depender exclusivamente dele. Um aprendiz começou a aparecer em horários alternados, pouco falava, observava muito. Elias não ensinava tudo. Apenas o necessário. Esse movimento não passou despercebido. A rede notou. Interpretou como amadurecimento, não como abandono. Isso reforçou a confiança depositada nele. Mas também aumentou a expectativa de que Elias continuasse disponível para situações futuras. O verdadeiro crescimento veio quando Elias percebeu que não precisava provar mais nada, nem para o CV, nem para seus próprios aliados. O episódio havia sido um teste silencioso, e ele o atravessara sem romper o tecido frágil da cidade. Isso lhe deu margem para escolher com mais liberdade. Ao final daquele período, Elias não era mais apenas o alfaiate discreto, nem o operador silencioso. Tornara-se um ponto de referência estratégica, alguém que compreendia limites, consequências e o custo real de cada decisão. A superação não fora vencer um inimigo, fora resistir à tentação de se tornar um. E essa mudança preparava o terreno para a etapa mais delicada de todas, decidir até quando permanecer. A calmaria que se instalara não era estável, era transitória. Elias sabia reconhecer esse tipo de silêncio. Não era paz, era contenção. E contenção sempre exigia manutenção. O problema é que manter algo equilibrado por tempo demais acaba revelando sua existência. Os sinais começaram pequenos. Um contato que demorava mais a responder. Um pedido que vinha com urgência disfarçada. Uma rota que precisou ser ajustada 2 vezes na mesma semana. Nada isolado parecia grave. Juntos, formavam um padrão inquietante. O sistema estava sendo pressionado em vários pontos ao mesmo tempo. Elias entendeu que o conflito anterior havia resolvido um problema local,
mas exposto um ativo estratégico. A alfaiataria deixara de ser invisível para se tornar conhecida demais, ainda que apenas entre quem importava. Esse tipo de notoriedade sempre atrai testes. A preparação começou sem anúncio. O aprendiz passou a assumir mais tarefas operacionais. Elias reduziu ainda mais sua presença em horários previsíveis. Começou a variar caminhos, não por medo, mas por método. Um padrão previsível é convite para erro. Cada ajuste tinha como objetivo final algo simples: garantir que, se o próximo movimento viesse, ele não encontraria Elias despreparado. Ao mesmo tempo, subtramas pendentes começaram a ser encerradas. Clientes que dependiam demais da alfaiataria foram redirecionados discretamente. Conexões antigas receberam respostas neutras, sem compromissos futuros. Elias estava fechando portas, não com violência, mas com silêncio. Do lado do Comando Vermelho, o novo responsável pela área manteve distância, mas a distância também comunica. Elias percebeu que havia sido classificado não como ameaça, mas como variável, algo que não se controla diretamente, mas se monitora. Isso significava que qualquer erro agora seria amplificado. A tensão aumentou quando surgiram rumores de uma movimentação maior envolvendo forças externas, não policiais. Isso seria previsível. Algo mais silencioso, ligado a acordos que estavam sendo revistos em outras cidades. Quando grandes estruturas se movem, pontos neutros são sempre reavaliados. Elias recebeu a confirmação numa mensagem curta sem contexto: prepare o terreno. Não havia detalhes. Não precisava haver. Aquilo significava que uma decisão maior estava próxima e que ele deveria garantir que seu espaço não fosse fator de instabilidade. A preparação, agora, deixava de ser pessoal e se tornava estrutural. Ele fez a única coisa sensata: removeu-se do centro. A alfaiataria continuou funcionando, mas Elias passou a operar nos bastidores. O aprendiz assumiu o balcão. Fornecedores passaram a lidar com intermediários. Elias tornou-se presença ocasional. Para quem observava superficialmente, parecia transição natural. Para quem entendia o jogo, era blindagem. A preparação para o clímax não envolvia armas nem ameaças. Envolvia timing. Elias precisava estar pronto para agir ou desaparecer, e saber qual das duas opções seria exigida. O momento decisivo começou a se formar quando um emissário externo solicitou encontro. Não do CV, não da rede habitual. Alguém novo. Isso por si só já era o alerta máximo. Elias aceitou, mas impôs local e horário. Um erro nesse ponto poderia custar tudo. Na noite marcada, a alfaiataria estava fechada. A rua, vazia. Elias chegou antes. Não para dominar o espaço, mas para sentir o ambiente. O encontro não seria longo, nunca era. Decisões importantes raramente exigem muitas palavras. Enquanto aguardava, Elias pensou não no passado, mas nas consequências imediatas de qualquer escolha. Permanecer significava aceitar visibilidade crescente. Sair significava abandonar um ponto que ele ajudara a estabilizar. Nenhuma opção era neutra. Quando o emissário chegou, Elias soube que o clímax estava próximo. Não pelo que foi dito, mas pelo tom. Havia urgência controlada na fala, aquela que antecede movimentos irreversíveis. O pedido foi direto. Em breve, o equilíbrio local seria testado por forças que não respeitavam acordos silenciosos. Elias precisava decidir se ainda fazia parte da equação ou se preferia se retirar antes do impacto. A preparação terminava ali. A próxima etapa não permitiria ajustes finos, apenas execução. A decisão não foi anunciada, foi executada. Na madrugada seguinte ao encontro, a cidade parecia suspensa num intervalo estranho. Não havia operação policial, não havia confronto declarado, mas algo se movia fora do alcance das câmeras e dos boatos. Elias sentiu isso antes de qualquer confirmação externa.
O tipo de movimento que altera rotas, não manchetes. A alfaiataria abriu no horário habitual. O aprendiz estava no balcão. Tudo parecia normal demais para ser normal. O primeiro sinal concreto veio pouco depois das 10. Um carro desconhecido estacionou do outro lado da rua. Não era do bairro. Não era do CV. Ficou tempo demais parado. O motorista não desceu. Não ligou música. Apenas observou. Elias, a 2 quadras dali, recebeu a confirmação pelo canal que raramente falhava. O teste havia começado. O clímax não seria um ataque frontal. Seria um choque de leitura. Elias voltou à alfaiataria por uma entrada lateral. Não foi visto. Lá dentro percorreu o espaço uma última vez como centro ativo, tocou a bancada, observou os tecidos, avaliou o aprendiz com um olhar rápido. Tudo estava pronto. Quando o carro finalmente se moveu, não foi para frente, foi para trás. Outro ocupou o lugar. Depois um terceiro. Nenhum padrão ostensivo. Era vigilância cruzada, típica de quem tenta mapear reações. A reviravolta veio quando o emissário da noite anterior entrou pela porta da frente. Sem escolta, sem ameaça visível. Ele não pediu para sentar, não precisava. Disse apenas que a alfaiataria havia sido incluída num rearranjo maior. Pontos neutros seriam absorvidos ou eliminados, não por rivalidade, mas por padronização. A lógica era simples e brutal. O que não se controla, remove-se. Elias ouviu até o fim. Não discutiu termos, não pediu prazo. Apenas fez uma pergunta que mudou o rumo da conversa. Quem havia autorizado aquela movimentação específica naquela rua? O emissário hesitou. 1 segundo apenas. Mas foi o suficiente. Ali estava a falha. Elias não levantou a voz. Apenas informou que aquela rua não era um ponto isolado e que qualquer ação ali desencadearia ajustes automáticos em outros lugares que o emissário não conhecia por completo. Não era ameaça direta, era demonstração de interdependência. O clímax aconteceu quando o emissário percebeu que não falava com um operador local, mas com alguém que compreendia o sistema em escala maior do que a dele. A assimetria ficou clara. Não de força, mas de visão. Nesse exato momento, o carro do outro lado da rua foi embora, sem alarde. Um sinal discreto de recuo, não definitivo, mas suficiente. A transformação de Elias se revelou ali. Ele não estava mais reagindo nem apenas antecipando. Estava escolhendo o desfecho. Optou pela solução menos visível e mais definitiva. Retirou-se formalmente da equação ativa, mas manteve o equilíbrio intacto. A alfaiataria deixaria de ser ponto estratégico. Passaria a ser apenas loja. O acordo foi fechado sem assinatura. O emissário saiu sem olhar para trás. O teste havia falhado. Naquela mesma tarde, Elias executou o último movimento. Transferiu o controle total da alfaiataria ao aprendiz, que não fez perguntas. Não precisava. Algumas coisas só funcionam quando não são explicadas. Elias saiu pela porta da frente em plena luz do dia, sem pressa. Nenhum olhar o seguiu por muito tempo. Isso era vitória. O clímax não terminou com corpos nem sirenes. Terminou com um ponto neutro preservado e um homem deixando o centro do tabuleiro no momento exato. A reviravolta surpreendente não foi a retirada do inimigo, mas a retirada do protagonista. Elias havia vencido ao escolher desaparecer antes de se tornar indispensável demais. A saída de Elias não gerou alarde. Esse sempre fora o objetivo. Em cidades como o Rio de Janeiro, os acontecimentos que realmente moldam o equilíbrio raramente deixam vestígios visíveis. Eles se manifestam na continuidade, quando algo perigoso simplesmente deixa de acontecer. A alfaiataria continuou aberta. O letreiro antigo permaneceu. A porta ainda rangia ao abrir. O aprendiz assumiu definitivamente o balcão e manteve a rotina com precisão suficiente para não levantar suspeitas. Para os moradores do bairro, nada havia mudado. Para quem compreendia as camadas invisíveis da cidade, tudo havia sido ajustado. O Comando Vermelho manteve distância. Não por medo,
mas por reconhecimento tácito de que aquele ponto não oferecia mais retorno estratégico. O território foi absorvido de volta à lógica comum: comércio tolerado, vigilância mínima, equilíbrio funcional. O nome de Elias deixou de circular, e isso, no submundo, equivalia a um encerramento bem-sucedido. As consequências de longo prazo começaram a se revelar lentamente. A rua passou meses sem conflitos relevantes. Operações policiais ocorreram em outras áreas. Rotas foram alteradas sem impacto local. A alfaiataria deixou de ser referência estratégica e voltou a ser apenas o que sempre aparentara ser: um lugar discreto, funcional, quase invisível. Para Elias, a conclusão não foi um descanso, mas uma transição. Ele reapareceu em outra cidade, outro contexto, outro papel. Não abriu negócio próprio. Não assumiu posição de comando. Atuou como sempre preferira, ajustando sistemas, resolvendo fricções antes que se tornassem rupturas. A experiência no Rio reforçara uma verdade que ele aprendera ao longo dos anos. Sobreviver não é acumular poder, é saber quando abdicar dele. O crescimento do protagonista se consolidava ali. Elias não era mais definido pelo que controlava, mas pelo que escolhia não controlar. A tentação de permanecer no centro, de se tornar figura indispensável, fora superada. Ele compreendera que a permanência excessiva transforma ativos em alvos. No bairro, Dona Célia envelheceu em paz. O bar da esquina trocou de dono sem violência. Novos comerciantes surgiram, outros fecharam. A cidade seguiu seu ciclo irregular, sustentada por acordos frágeis e silêncios estratégicos. A alfaiataria continuou sendo parte desse tecido urbano, agora sem a tensão que antes a cercava. O aprendiz nunca falou sobre Elias, não por lealdade cega, mas por compreensão. Certas histórias funcionam melhor quando não são contadas. Ele manteve o padrão, evitou excessos, recusou propostas que poderiam trazer visibilidade indesejada. Aprendera a lição central sem que precisasse ser ensinada formalmente. O conflito inicial, a invasão do CV, tornou-se apenas um episódio não registrado. Não entrou para estatísticas, não gerou manchetes. Mas suas consequências moldaram decisões futuras, evitaram confrontos e redefiniram limites. Esse era o verdadeiro impacto. A conclusão da história não celebra vitória nem derrota. Celebra coerência. Elias entrou em conflito não para dominar, mas para corrigir. Saiu não por derrota, mas por escolha. Seu arco se fecha quando ele entende que o maior controle é saber desaparecer no momento certo. No fim, a alfaiataria permanece. O poder muda de mãos. As facções se reorganizam, mas a cidade, por um breve intervalo, respira. E isso basta. Anos depois, poucos se lembravam do alfaiate que trabalhara naquela rua. O nome da loja continuava o mesmo, mas ninguém sabia dizer quando havia começado ou quem a fundara. Para alguns, sempre estivera ali. Para outros, nunca chamara atenção suficiente para ser lembrada. Em outra cidade, Elias caminhava por ruas diferentes, com outro ritmo, outro nome. Não costurava mais ternos. Ainda assim, continuava ajustando excessos, cortando sobras, alinhando o que ameaçava rasgar. Não deixava rastros, não criava vínculos duradouros. Alguns homens passam pelo mundo fazendo barulho. Outros garantem que ele continue funcionando. Se esta história te prendeu até o fim, deixe seu comentário com a sua interpretação. Elias foi apenas prudente ou extremamente estratégico? Você acredita que o verdadeiro poder está em dominar territórios ou em saber desaparecer no momento certo? Histórias como essa mostram conflitos que raramente aparecem nas manchetes, mas moldam a realidade todos os dias. Compartilhe este relato com quem gosta de narrativas realistas, tensas e surpreendentes. Inscreva-se no canal para não perder novas histórias baseadas em situações que parecem ficção, mas nascem da realidade.
Sua participação mantém essas histórias vivas.